Olá! Esse vídeo será sobre o pensamento do filósofo Descartes, especificamente sobre a questão do método e do cogito. Na obra Discurso do Método de Descartes, anunciam-se claramente os 4 delineamentos característicos da filosofia moderna. Primeiro, a autonomia da filosofia em relação à teologia, característica do período medievo. Segundo, interesse pelo método. Terceiro, orientação gnoseológica, epistemológica e não mais metafísica. E quarto e último, antropocentrismo. Descartes, além de filósofo, também era matemático, e por isso ele destacou na sua obra a importância de renovar o estudo filosófico a partir do método matemático. Assim, o pai da filosofia moderna propõe elaborar uma ciência universal com a mesma certeza e exatidão que a matemática possuía e possui. Tudo o que há, segundo o filósofo, deve ser traduzido em ideias claras e distintas, como se fossem quantidades matemáticas. Primeiro, Descartes propõe aplicar o método matemático às ciências naturais, e após à filosofia. E ele afirmava que os métodos utilizados até o período, até então, eram pobres, e por isso os resultados obtidos eram fracos. Descartes critica severamente o estudo da época. Ele estudou num dos melhores colégios da França, o Le Fleche, na sua juventude. E após ter estudado nesse colégio, ele constatou que nada ele tinha aprendido. E a grande vantagem de ter estudado, de ter, enfim, ficado nesse colégio, é se dar conta da própria ignorância dele. Descartes tem uma grande preocupação com o método. Então, antes de adquirirmos qualquer tipo de conhecimento, conhecimento da natureza, conhecimento da filosofia, precisamos inicialmente elaborarmos um método e, a partir dele, sim, adquirirmos qualquer tipo de conhecimento. Então, podemos imaginar a imagem do prédio. Descartes, quando estudou no colégio Le Fleche, ele construiu um prédio de saber. Cada andar do prédio representava uma área do saber. Por exemplo, astronomia, teologia, oratória e assim por diante. Quando ele termina os estudos, ele se dá conta de que tudo aquilo que ele tinha aprendido não tinha uma base sólida e, portanto, todo o prédio construído sem uma base sólida era fraco. A grande proposta de Descartes é a demolição do prédio escolástico, é a demolição do prédio metafísico e a construção de um novo prédio, a partir de uma nova base. Só que a base deveria ser totalmente sólida. Então, antes de alcançarmos essa base sólida, este primeiro andar, que é indubitável, precisamos elaborar um método e, a partir dele, partirmos para o conhecimento. O método que Descartes propõe possui 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência, a segunda da análise, a terceira da síntese e a quarta da enumeração. Primeiro, Descartes aplica esse método à matemática, pois, segundo ele, era necessário partir das verdades mais simples e mais fáceis. Após a matemática, ele aplica esse método às ciências naturais e também, no final, à filosofia. Após destacarmos, então, a importância do método na filosofia cartesiana, passo agora à análise das 2 grandes verdades de sua filosofia, a saber, o cogito e a existência de Deus. Descartes é considerado o filósofo da dúvida. Antes de encontrar as 2 verdades da sua filosofia, o cogito e Deus, ele começou duvidando de tudo. Ele não aceitava nada como dado, ele duvidava e, após a dúvida, só aceitava aquilo que se mostrava indubitável, ou seja, que passa pelo crivo da dúvida. Então Descartes, no início da sua filosofia, é um cético radical. Ele é cético em relação a tudo. Para não duvidar de todas as coisas particulares, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho um corpo, eu vou duvidar da origem dessas coisas, portanto, da origem do conhecimento. As 2 grandes origens do conhecimento são a experiência
defendida pelos empiristas, e a razão, defendida pelos racionalistas. Descartes, é importante destacar, era um racionalista. Ele defendia que a fonte do conhecimento era a razão, e ele defendia também a existência de ideias inatas. Então, ele duvida da experiência e da razão como fonte do conhecimento. Assim, ele estaria duvidando de todas as coisas que conhecemos, pois tudo o que conhecemos ou provém da razão ou provém da experiência. Todas as coisas sensíveis do mundo, que passam pelos nossos 5 sentidos, conhecemos pela experiência. Agora, todas as coisas que nós conhecemos racionalmente, como as formas geométricas, como os números, como as verdades matemáticas, por exemplo, nós conhecemos pela razão. Descartes, então, duvida da experiência e utiliza o seguinte exemplo para duvidar da experiência. E se eu estivesse sonhando neste momento? Quem me garante que agora eu não estou sonhando? Quem me garante que agora você não está sonhando? Isso significa que a nossa vida, ou que este momento particular, não é real, é apenas um sonho. Então, não podemos garantir que pela experiência nós conhecemos as coisas. Outro exemplo que ele utiliza para criticar a experiência como fonte do conhecimento é o exemplo da loucura. Quem me garante que agora eu não estou louco? Não estou imaginando algo e pensando, estou vivo, estou aqui num corpo, estou agora aqui gravando uma aula. Tudo isso talvez não passa de uma alucinação. Enfim, resumindo, Descartes não aceita que pela experiência nós conhecemos as coisas. Ele critica isso, ele duvida disso. E ele põe um pé atrás. Nada nos garante que pela experiência adquirimos conhecimento. Bom, depois de duvidar da experiência, ele dá um passo seguinte e duvida da própria razão. Isso parece um pouco estranho, porque Descartes é racionalista e, sendo racionalista, ele afirma que o conhecimento provém da razão. Porém, antes de aceitar essa verdade, ele também tem que duvidar disso. Ele não pode aceitar algo como dado sem antes passar pelo crivo da crítica, da dúvida. Então, Descartes duvida da própria razão. E, para duvidar da razão, ele utiliza o exemplo do gênio maligno. Quem me garante que agora não existe um gênio maligno cogitando comigo? Então, todo momento que eu estou pensando, cogitando, o gênio maligno está pensando ou cogitando no meu lugar e fazendo com que eu acredite que eu esteja aqui agora gravando um vídeo. Então, nada me garante que eu estou num corpo vivendo, que eu tenho uma mão com 5 dedos, por exemplo. Isso tudo pode ser apenas obra do gênio maligno. Então, Descartes, em suma, ele, antes de aceitar qualquer verdade, ele vai duvidar. Ele duvida de todas as verdades que adquirimos pela experiência e ele duvida também de todas as verdades que adquirimos pela razão, utilizando os exemplos do gênio maligno em relação à razão, ou o exemplo do sonho ou da loucura em relação à experiência. O primeiro passo, então, é a dúvida, é o ceticismo. O segundo passo é o seguinte: Descartes se dá conta de que, ao duvidar, ao negar, ao criticar tudo, ele tem que pensar. Para duvidar, ele tem que pensar. Ele não pode duvidar sem pensar. Então, duvidando, ele está pensando. Mas para pensar, ele tem que existir. Ele não pode pensar sem existir. Daí a famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. O cogito, portanto, que é o pensar, que é o pensamento, é uma verdade autoevidente, é uma verdade inquestionável, é uma verdade indubitável, que eu posso duvidar, eu posso criticar de qualquer forma essa verdade, o cogito, o pensamento, mas jamais vou conseguir refutar essa verdade que é o cogito. Por isso que o cogito é a primeira verdade de Descartes em sua filosofia e é a base para toda a construção do pensamento cartesiano. É do cogito que Descartes constrói toda a sua filosofia. O racionalismo moderno, e Descartes é um expoente racionalista, ele possui como grande projeto encontrar as primeiras verdades. E a partir delas, a partir de um método dedutivo ou axiomático, derivar as demais verdades. Os racionalistas viam no intelecto a fonte das primeiras verdades, as chamadas verdades da razão. Após apresentar a sua primeira verdade, o cogito,
Descartes apresenta a sua segunda verdade, a existência de Deus. E para isso, ele demonstra a existência de Deus a partir de 3 argumentos. A primeira prova da existência de Deus é cosmológica, e ela diz: temos a ideia do perfeito, e não podemos ser nós a causa dessa ideia, mas Deus é a causa da ideia do perfeito. A segunda prova da existência de Deus também é cosmológica, também é a posteriori como a primeira prova, e ela diz: eu não dou a mim mesmo a minha existência. Alguém garante essa existência, e esse alguém só pode ser Deus. A terceira e última prova é a prova ontológica. Essa prova não é a posteriori como a primeira e a segunda, mas é a priori. Deus existe porque existe a ideia do perfeito. É certo que Deus existe, como são certas as demonstrações geométricas. Segundo Descartes, há 3 tipos de ideias: as ideias adventícias, as ideias factícias e as ideias inatas. As ideias adventícias provêm dos sentidos. Já as ideias factícias são aquelas que nós mesmos produzimos a partir de outras ideias. E as ideias inatas são aquelas colocadas por Deus em nós e que estão no entendimento humano antes de toda e qualquer experiência. Segundo qualquer racionalista, é possível afirmar que a mente é como um espelho capaz de refletir o mundo. Descartes concorda com isso, pois também é um dos grandes expoentes racionalistas. O saber humano se dá pela intuição ou pela dedução, segundo Descartes. A intuição é uma concepção que possui um espírito puro e atento, concepção tão fácil e tão distinta que nenhuma dúvida resta sobre o que compreendemos. É pela intuição que cada um de nós percebe que existe e que pensa. Percebe que um triângulo, por exemplo, possui 3 lados. Já a dedução nos permite conhecer as coisas que, mesmo sendo certas, não são por si mesmas evidentes, mas são conhecidas se forem deduzidas a partir de princípios verdadeiros e conhecidos por um movimento que possui uma intuição clara e distinta. Para concluir, podemos então destacar alguns pontos da filosofia de Descartes. Primeiro ponto. Descartes, antes de aceitar qualquer coisa como dado, ele duvida, ele questiona. E essa é uma das grandes características da filosofia. A filosofia tem como ponto de partida a dúvida, a pergunta, e não a resposta. Ponto 2. A fim de encontrarmos as primeiras verdades, as verdades autoevidentes, as tidas verdades da razão, precisamos do método. E Descartes propõe o método com 4 regras. Regra da evidência, da análise, da síntese e da enumeração. Ponto 3. Após duvidar de tudo e das fontes do conhecimento, da experiência e da razão, Descartes se dá conta de que, para duvidar, ele tem que pensar. E para pensar, ele tem que existir. Daí, penso, logo existo. Tendo o cogito como a primeira verdade e o método, Descartes já pode, assim, construir um novo prédio da filosofia. Ele acabou derrubando o prédio da escolástica, o prédio anterior, que não tinha uma base sólida, e ele, a partir do método que ele constrói e do cogito como a primeira verdade, que é autoevidente, ele pode assim construir um novo prédio. Os 2 pilares básicos desse prédio são clareza e distinção, 2 características tiradas do método que ele propõe. O primeiro andar do prédio é o cogito, pois é a grande verdade da sua filosofia. Após colocar o cogito como primeiro andar, Descartes põe a matemática como segundo andar, pois na matemática encontramos as verdades também claras e distintas. E ela servirá de modelo para as demais ciências e para a própria filosofia. Após então colocar como base o método e do método a ideia de clareza e distinção, nós temos o cogito, a matemática, e assim construiremos os próximos andares com as demais ciências. Podemos destacar que o terceiro andar seria a física, pois a física é uma matematização da natureza. O andar seguinte é a química, pois a química é uma fisicalização da matéria. O andar após a química é a biologia, pois a biologia é uma quimicalização da vida. Pensando já no século XIX, nós podemos falar que após a biologia, nós temos as ciências humanas e sociais, pois elas se fundamentam a partir da biologia. O mais importante dessa ideia do prédio é destacar as características do prédio, e assim estaremos destacando as características da epistemologia moderna, da gnoseologia ou da teoria do conhecimento do período moderno.
que são as características que vão embasar a construção de uma nova filosofia do século XIX chamada positivismo. As características, portanto, do prédio e da epistemologia moderna e da filosofia de Descartes são as seguintes. Primeira, mecanicismo. Mecanicismo é a ideia de que tudo é uma máquina. O mundo é uma máquina e o próprio ser humano também é uma máquina. Porém, o ser humano possui alma e é isso que distingue ele dos demais seres e do próprio universo. A segunda característica é o determinismo. Então, como que nós temos a ideia do mecanicismo? A ciência, por meio de leis, ela vai determinar o comportamento futuro das coisas. Então, o determinismo é apenas uma característica tirada da própria ideia do mecanicismo. Terceira característica é o atomismo. Cada andar do prédio representa um átomo, uma parte, ou seja, uma ciência particular. Então, nós temos aqui nesse período a separação das ciências particulares com a filosofia através da Revolução Científica Moderna, por meio de pensadores como Galileu, Tycho Brahe, Copérnico, Newton e demais físicos do período. Então, há uma separação, uma individualização das ciências particulares. E isso é representado pela ideia do atomismo dos andares do prédio. Uma outra característica do prédio é que ele é dogmático. Tudo o que os andares, as ciências afirmam, são verdades inquestionáveis. E essa é uma característica, o dogmatismo, do pensamento moderno, da ciência moderna. E isso vai gerar a ideia do positivismo no século XIX. Justamente por ser dogmático, o prédio também é ahistórico. Há uma negação aqui da história. Se a ciência encontra certas verdades inquestionáveis, dogmas, por exemplo, o prédio acaba negando a história. A história não tem função. Tudo o que a história disse e foi refutado é falso. O que está se afirmando agora é verdadeiro e nunca vai ser alterado. Então, o prédio é ahistórico. O prédio também é hierárquico, linear e rígido. Pelas próprias características do prédio, existe uma hierarquia entre as ciências, entre os andares. A matemática é a ciência mais importante, pois ela é a base das ciências que a partir dela são construídas. O último ponto que vimos de Descartes nesse vídeo foi a existência de Deus, a partir de provas cosmológicas e da prova ontológica. Finalizo esse vídeo com uma frase de Descartes. Diz ele: "Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos." Será que agora, neste momento, você não está sonhando ou alucinando?